a gente vai responder a essa pergunta de hoje. Qual é a pergunta de hoje? É a seguinte: por que o cristianismo produz tanto joio? Por que o cristianismo produz tanto joio? E muito provavelmente produzimos muito mais joio do que qualquer outra religião sobre a face da terra. Como temos a capacidade, né, de fazer isso? Então a gente analisa isso, vamos ver aqui alguns aspectos que a gente pode considerar. Primeiro, trigo e joio é uma linguagem do cristianismo. Pode ser que em outras religiões tenha outros termos, mas essa é uma linguagem cristã. Serve para outros? Claro que serve, como também a deles serviria para a gente, entendeu? Mas é uma linguagem usada por Jesus. Na parábola de Jesus Cristo, foi semeado pelo inimigo, não produzido pelo agricultor ou a terra, não foi a terra ou o agricultor que colocou esse joio no meio do trigo, mas o objetivo da parábola não é explicar isso. Não é explicar como foi, né? Como é que o inimigo fez para colocar aquele joio no meio do trigo. Mas o interesse da parábola é falar sobre a existência dessa erva daninha e a orientação de Jesus de que não devemos fazer a limpeza, mas aguardar os frutos de tais ervas. Eles não vão produzir fruto, pelo contrário, eles vão produzir obras. Se a gente fizer a questão da diferença do fruto do Espírito e da obra da carne, fruto é uma coisa positiva, obra é uma coisa negativa, fazendo a comparação só, né? Então, eles não vão produzir frutos. Aí sim, a gente identifica, né, essa erva daninha. No ponto 3, diz assim: temos lembrado que está em todas as religiões, porém, em umas mais do que em outras. E o cristianismo é assim. 4. É só olhar a história do cristianismo, tá? E a gente vai ver que não tem, pelas obras não se conhece uma árvore. Se você olhar o cristianismo, a história do cristianismo, você percebe que é assim o número de joio, né, no meio do cristianismo. Então não estamos julgando, não. Esta pergunta deve ser formulada em 2 âmbitos. Por que o cristianismo produz tanto joio? É uma pergunta. E por que atrai tanto joio? Acredito que o cristianismo é quem mais produz e atrai tanto joio em relação a outras religiões. Esta é uma questão que estamos estudando. Realmente estamos. Temos nos interessado muito. Já, né, tem alguns temas que temos nos interessado muito e esse é um deles. É uma questão que estamos estudando atualmente, pesquisando na história da humanidade, na história do cristianismo e de outras religiões, em outras práticas religiosas. Estamos estudando no doutrinário em geral, as doutrinas, tanto do cristianismo quanto de outras religiões, na heresiologia cristã. Estamos também estudando dentro dessa área, né, a heresia, né, que formada, desenvolvida no meio cristão. Isso aqui é sério. Estamos estudando também no pragmatismo capitalista cristão.
Estamos estudando isso, ou seja, estamos estudando o uso, né, para fazer o cristianismo mais prático, o uso do capitalismo e vice-versa. O capitalismo, o cristianismo também a serviço do capitalismo, um fazendo um favor ao outro. Estamos estudando na arrogância cultural judaica que herdamos, toda aquela prepotência judaica, né? E a influência disso na gente. O meu Deus é maior do que todos os deuses, ou então o meu Deus é o único Deus do universo, só o meu Deus é o mais poderoso. Então isso tudo nos influencia, a gente gosta desses egocentrismos doentios. Então, no pragmatismo e na arrogância cultural judaica. E outros fatores que compreendemos nos levarem a ser o cristianismo que temos sido desde o início, desde o comecinho. O cristianismo nunca foi melhor do que o de hoje e nunca foi pior do que o de hoje. Nunca. É a mesma coisa. Muda-se o tempo e as circunstâncias, mas o cristianismo que está aí é o mesmo. 6. Mas podemos adiantar alguns fatores que nos levam a ser um cristianismo com cara de joio para o mundo, por causa do que fazemos ou do que silenciamos diante do que fazem em nosso nome. Assim, um primeiro fator é a violência. Violência. Somos altamente violentos em muitos sentidos. A conversão geral do Império Romano diante de um decreto do imperador Constantino, com caráter eminentemente, claramente político, foi uma conversão violenta, forçando o povo a ser o que não era, a ser cristão. Essa violência se concretizou no fato de que foi uma imposição feita a ele, a Constantino. Foi feita essa imposição a Constantino por parte das lideranças cristãs e depois declaradas como parte de Deus, como da parte de Deus, aquela violência. Violência atrai violência. Ela atrai violentos. Ela desperta e chama tais violentos para seus currais. De lá para cá, muitas são as demonstrações de extrema violência espiritualizada que o cristianismo tem imposto ao mundo. Isso tem sido um berrante que tem atraído muito joio para as fileiras cristãs. Então começa lá. Violência atrai violência. Os violentos podem até estar, como é que diz? Estar latentes, quietinhos. Mas surgiu uma violência ali, eles acordam, olham, se atraem e vão atrás. Ali é que eu gosto. Eu concordo com aquilo, eu amo aquilo, eu penso daquele jeito, tem que ser daquele jeito, e ele vai lá para apoiar. O cristianismo nasce, né, como religião mundial, nasce da violência. E não foi só o Império Romano. A ideia, o pensamento católico daquela época era assim: se você evangeliza o rei, você evangeliza o povo. E então
Não precisa de conversão do povo. Você só precisa que o rei defina isso, que ele queira ser. Aí você oferece benefícios, você oferece uma série de coisas favoráveis a ele, e ele vai se tornar um, entre aspas, cristão. E aí ele vai colocar um decreto. Hoje é assim, né? Imagine naquela época. Ele faz um decreto e todo mundo se torna cristão. Era assim. Quando o Império Romano estava caindo, estava diminuindo e percebia-se que os bárbaros iriam invadir, então foi levado grupos para evangelizar, entre aspas, grupos missionários para evangelizar os reis dos povos bárbaros, para que eles obrigassem o povo deles a serem cristãos. E eles receberiam todo o apoio quando eles invadissem, né, o Império Romano, invadisse nas várias partes do mundo o Império Romano. Então foi uma violência. E isso atraiu muitos cristãos. Fora os que não eram cristãos e continuaram, então, dentro do decreto. Né? Então, violência é o primeiro aspecto. A violência do cristianismo atraiu e atrai muita gente, muito joio para o meio dele. E produz muito joio, então, também. Tá? E produz também muito joio. Muito joio. Na sequência, o ponto 7. Outro fator que se vive no cristianismo e que é grandemente atraente à produção de joio e à atração deles no nosso meio é nosso silêncio. A nossa aparente e inconsciente aprovação silenciosa a tudo que de mal se tem feito em nosso nome cristão. Gente usa o nome do cristianismo para fazer o mal, para fazer guerra, para fazer perseguição, e a gente se cala. A gente fica em silêncio. A gente não diz, não tem nada a ver com a gente, não. A gente não diz, a gente fica calado, em silêncio. Isso, dentro das comunidades é assim. Dentro da comunidade, dentro de igrejas é assim. Dentro da denominação, a mesma coisa. Dentro do cristianismo, mesma coisa. Então, o silêncio, é compreensível o silêncio, viu? O silêncio, ele é natural do trigo, tá? A ovelha, ela quer paz, ela não gosta de movimento, ela não gosta de confusão, ela não gosta de briga, ela não gosta... O que é que ela faz? Ela se cala, ela se retrai, ela se afasta, ela se coloca de lado. Até para viver em paz, a pessoa chega lá e diz, porque isso está errado, porque isso não sei o quê, ela é capaz de fazer assim, ó. Realmente, ela fala e cai fora, porque ela não gosta, ela é pacifista, ela é pacífica e ela é pacificadora. Entendeu? Ela é da ovelha, é o espírito dela. Esse é o trigo. Mas isso gera espaço para que haja mais joio. Porque se você sai, você deixa espaço. Então vamos seguir aqui. O trigo em qualquer religião é pacífico e pacificador. Isso quer dizer que paga qualquer preço para viver em paz e promover a paz. Para isto entende que não deve se opor, criar empecilho aos outros, inclusive ao joio, que se dizendo cristão está o tempo todo criando ameaças em nome da fé, da Bíblia e da pureza religiosa. Este espaço para fazerem, deixa espaço para fazerem o que querem com sua arrogância, deixa espaço para o joio. Dado pelo silêncio do trigo,
torna o joio senhor de si mesmos, de suas atuações anticristãs e até senhor, chefe, representante do trigo. Como um todo, isso produz muito joio e atrai outros tantos para dentro do cristianismo. Então, o trigo se retrai, deixa o espaço, o joio naturalmente, com todo o seu fogo, com toda a sua determinação, com toda a sua vontade de impor, não é? A sua carnalidade, ele então toma conta dos espaços que estão ali. Ele ameaça o trigo se afasta e ele cuida, então, toma conta do espaço. Isso dá força, isso dá poder e isso faz com que mais joio se junte. Entende? O joio sai de longe, atrás, porque é isso que eles querem, né? É esse domínio para impor o que ele acha que é o melhor, o que ele acha que é o certo. Ok? Esse é o segundo fator que a gente coloca aqui. Um outro fator que muito contribui para este enxame absurdo de joio no cristianismo é a não compreensão do trigo em relação à orientação de Jesus do como lidar com o joio no meio do trigo. Esse é interessante, esse fator, tá bom? Presta atenção. Uma ilustração boa é a do hospital. Igreja é um hospital. Lugar de gente menos doente cuidando de gente doente. Porque todo mundo é doente, né? Todos nós somos, de alguma forma, de algum jeito, doentes. Então não tem ninguém são. Então são os menos doentes cuidando dos mais doentes. Assim é que deveria acontecer para que a função do hospital acontecesse. Porém, na grande maioria dos hospitais igreja, os joios, que são os doentes, pelo grito, pela violência e pela força, não estão nas enfermarias deitados aguardando o cuidado para serem cuidados, mas estão na direção do hospital. Eles estão lá na direção. Olhe lá se eles não forem os diretores, né? Estão nas decisões do hospital, estão sendo e atuando como enfermeiros e médicos. O joio, os doentes, os zumbis é que estão nessa posição dentro das igrejas hospitais. Desse jeito, o hospital não pode cumprir o seu papel de hospital. Essa situação produz e atrai mais joio ainda para dentro dos hospitais, para dentro do cristianismo. Deu para entender? Então, você entra no hospital, se você está doente, você não vai ser diretor do hospital, você não vai ser médico, você não vai ser enfermeiro, você não vai ser nem o introdutor do hospital, como é o recepcionista. Você vai para a enfermaria. O hospital só vai poder cumprir o seu papel na sua vida enquanto você estiver na enfermaria. Agora, se você, veja só, vai ser hospital, vai atuar como hospital, aquele lugar que você é o doente, mas você está na diretoria, é você que toma as decisões, é você que diz quais os medicamentos que o médico, que os doentes devem tomar. Não é você. Esse hospital não vai funcionar. Compreende? Então, é nesse sentido que termina produzindo ainda mais espaço para que joio se acumule, haja um enxame de joio dentro de um hospital, dentro de uma igreja, dentro do cristianismo em si. Há outros muitos fatores e estamos estudando melhor eles. Queremos entender melhor por que o cristianismo tem e rapidamente faz crescer
o número de joio na sua composição. Será que é culpa de Jesus? Estamos estudando isso. Será que é culpa do amor e perdão que devemos ter com eles? Estamos estudando isso. Será que é culpa da estrutura imposta historicamente ao cristianismo? Suas denominações e suas comunidades? Estamos estudando. Tudo isto estamos avaliando, pesquisando, ouvindo outros pensadores. Desejamos ter um retrato completo dessa situação. Estamos estudando. 10º. Algumas afirmativas são certas. Algumas afirmativas são certas. Deus não perdeu o controle das situações. Só que ele não impõe o que deseja. Ele respeita o ser humano, suas decisões, as consequências de tais decisões e até o que entristece muito ele, as vítimas dessas muitas decisões que os seres humanos tomam. Cadê? Ele não perde o controle. Apesar de tudo isto, ele continua amando o trigo e o joio em todas as religiões e faz de tudo para atrair, abençoar e salvar o maior número de todos eles. O joio, em todo lugar e em todas as situações, tem atrapalhado muito o propósito de Deus chegar às pessoas. Muitas estão se perdendo por causa das endiabradas atitudes egoístas que joios tomam e vivem. Mas o Senhor vai aturando, perdoando e amando a todos e buscando como realcançar aqueles que foram afastados por causa de tais joios em todo canto do mundo. Tá bom? Então, esses são argumentos que a gente trouxe hoje para responder a essa pergunta, que não é uma pergunta de agora não, já tem sido feita em outras oportunidades, mas a gente já dá aí uma adiantada, né? A gente vai, claro, voltar a este assunto em outras oportunidades. Mas o que vimos já dá um bom caminho para a gente compreender por que o cristianismo atrai tanto joio e produz tanto joio no seu meio. Tá bom? Então esse é o sentido, né? Essa é a resposta que a gente tem hoje para essa pergunta. Muito bem.